Buenas, mais um podcast Estação 29, eu sou o José Mauro Batista e aqui está o Rodrigo Dias comigo e a gente vai ter um bate-papo agora com o Leonardo Botega, né, que é professor do Colégio Politécnico, né, da Universidade Federal de Santa Maria e também é um dos diretores da SEDUFSM, que é a seção sindical dos docentes da UFSM, ou seja, dos professores universitários. Então a gente tem bastante papo aí, Rodrigo, para bater. Nós vamos falar sobre greve, sobre o comportamento, sobre universidade, sobre educação, história, enfim. Não vai faltar assunto. Exatamente. Né? Então vamos dar o recado aí, o pessoal se ligar, né, nos nossos canais aí, né? Exatamente. Então... E, Rodrigo, reforçar, né, que o podcast está aberto aí a patrocinadores, né? Exatamente. Então, bem-vindo ao Botega por estar hoje no nosso bate-papo aqui do Estação 29. E para quem está assistindo, a gente sempre reforça o convite, né, para compartilhar, curtir o canal do Paralelo 29 no YouTube, no Spotify, e lá então tem todos os podcasts, né, os bate-papos que tivemos no decorrer dessa temporada. Toda sexta-feira às 19 horas. Então, vamos iniciar essa conversa aí, né, Zé Mauro, e que isso seja uma boa. Eu já vou começar, né, Botega, te fazendo uma pergunta. Né, embora tu estejas dando aula na universidade, né, a gente tem acompanhado, e tu tens um posicionamento, né, político, né, mais à esquerda, né, né, do pensamento político, e hoje tem toda essa questão aí que envolve escola sem partido, pais questionando professores. Primeiro eu te pergunto assim, na federal, tá, acontece pressão sobre os professores, sobre o conteúdo que dão para os seus filhos? Como é que é essa relação na federal? Bom, primeiro, né, quero agradecer o convite, né, e parabenizar o Rodrigo, o Zé Mauro pela iniciativa, né? Eu acho que é sempre importante, eu acho que é importante para a cidade de Santa Maria a gente ter vários espaços, né, de troca de informações, de diálogo, né, e de construção de pensamento crítico, né, e aqui, né, independente de posição, né, eu acho que é importante esse espaço extremamente plural que vocês têm aqui, né, eu acompanho pessoas de diferentes ideologias, de diferentes posições políticas, e isso é importante, né? Porque uma das coisas que a gente tem dialogado, que a gente dialoga muito dentro da seção sindical lá, junto com o professor Assis, com a professora Márcia, a professora Aliane e os demais colegas lá que compõem a diretoria, é que a gente não pode falar sempre para nós mesmos ou com nós mesmos, né? Porque senão vira quase uma igreja pequena ou algo nesse sentido, né? Algo de adesão, né? Num grupo que pensa da mesma forma, né? E eu pego esse gancho sobre o pensamento da mesma forma justamente para responder essa tua questão. Bom, na universidade, obviamente, a gente tem uma pressão menor, né? Pelo menos do ponto de vista interno, né? Acho que a autonomia universitária que a gente briga tanto, né, ela garante, então, esta liberdade de cátedra, que é um dos princípios, mas mesmo assim ainda tem. Nós temos vários casos no Brasil inteiro, né, de professores que sofreram processos, que foram perseguidos, né, principalmente nas universidades onde nós tivemos reitores interventores. Tá, eu acho que é importante a gente falar isso, né? No governo passado. No último governo nós tivemos, né, um conjunto de interventores. O Andes fez um estudo muito bacana, um documento muito bacana sobre as intervenções das universidades. O Andes, que é o Sindicato Nacional. Né? Isso, o Andes Sindicato Nacional, né? Ele fez um estudo muito bacana, está disponível até no site do Andes, que fala justamente um balanço das intervenções. Tá? Aonde nós tivemos intervenções foi mais complicado, tá? Aqui na Universidade de Santa Maria a gente tem algumas questões, tem alguns casos isolados aqui e ali, né? Mas felizmente a gente garante essa liberdade de cátedra, né? A gente tem uma cultura democrática que garante essa liberdade de cátedra, né? E uma cultura que a gente preza muito, tá? Mas a SEDUFSM ela sempre teve um papel fundamental na defesa dessa liberdade de cátedra, né? A gente recebeu até alguns
algumas denúncias, algumas questões, procuramos dialogar com a reitoria, conseguimos chegar a alguns avanços. De parte dos pais. Né? No Politécnico, falar da experiência do Politécnico, né? Isso. No Politécnico, particularmente, a gente nunca sofreu isso. Né? Eu lembro que eu já tive algumas experiências, por exemplo, no Estado, logo nas primeiras semanas que eu comecei a dar aula, né? Em 2002, quando eu dava aula no Estado, lá em Júlio de Castilhos. Eu lembro que a primeira vez, no primeiro momento lá, eu me deparei com uma conversa com um pai. Lá em Júlio de Castilhos, com um pai que era de uma religião neopentecostal. Então, também, quando a gente trabalha com história, principalmente no início, nos primeiros anos, quando a gente trabalha a evolução do homem, a formação do homem, isso questiona algumas questões do ponto de vista de princípios religiosos, né? E naquele momento eu lembro que um pai me questionou sobre a origem do homem. Ele acreditava no Adão e Eva. Que eu havia falado da origem do homem em relação, principalmente da origem do homem na África, né? E aí a gente ponderou, colocou, olha, né? Existem várias vertentes, eu sempre falo isso para os alunos lá no início, eu disse, olha, gente, a gente tem, né? Vocês têm a liberdade de acreditar no que vocês quiserem, né? Tem teoria criacionista, tem teoria evolucionista, tem vários questionamentos dentro das teorias evolucionistas e tal, e vocês têm o direito de acreditar. Agora, a função da escola aqui não é, por exemplo, trabalhar criacionismo. Existem escolas que têm isso como princípio, principalmente escolas nos Estados Unidos. Mas aqui não é. A gente vive um estado laico, né? Então a gente traz todo o debate e eu digo para eles, olha, essa é a discussão que se tem do ponto de vista da ciência. Até tem uma escola nos Estados Unidos agora, que essa semana, né, agora mais pro final de junho, ela, não lembro qual o estado, acho que Louisiana, não sei, está obrigando as escolas a colocarem a Bíblia. Sim. É curioso que a formação do pensamento nos Estados Unidos, ela é muito ligada à questão religiosa, né? Ela é muito forte na questão religiosa, desde a sua formação, com os puritanos que são expulsos da Inglaterra, né? Então a gente tem um texto muito curioso de um autor francês chamado Pierre Rosanvallon, né, que ele fala do Deus norte-americano, né? Que ele diz, o Deus é utilizado para tudo nos Estados Unidos, para justificar tudo, né? Desde a guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque, até, né, o sonho americano, né? Ou seja, eu sou abençoado por Deus, eu consegui as coisas, né? Enfim, mas aqui a gente tem algo nesse sentido sendo construído e a gente vê ele avançando em alguns momentos, né? Em alguns momentos. Eu sempre digo, a sociedade brasileira, ela é uma sociedade que se constituiu como uma sociedade que tem uma contradição muito forte, né? É uma sociedade que, ao mesmo tempo, ela possui estruturas extremamente autoritárias, né? E estruturas de formação de pensamento autoritário, né? Mas, ao mesmo tempo, no Brasil profundo, que a gente costuma dizer, tu tem também uma vivência plural. Mas aí, Botega, nesse sentido, não... né, a gente vivenciou, pelo menos, né, na nossa geração, um período que, por exemplo, estava a sociedade mais plural e agora me parece que se mostra com conservadorismo vindo, né, cada vez mais frequente. Será que, na verdade, sempre não foi conservadora? Como isso foi uma maquiagem só? Isso, nós temos vários aspectos de conservadorismo na sociedade brasileira, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, nós fomos um dos últimos países a abolir a escravidão. E a escravidão é uma estrutura que constituiu a nossa sociedade extremamente violenta. Nós somos um país em que a democracia é quase um ponto fora da curva. Né? Nós tivemos várias interrupções, o fim da né? monarquia com um golpe de Estado, né? A República foi implantada com um golpe de Estado. Sim. Aí tu tem um arremedo de democracia na Primeira República, né? Uma plutocracia, na verdade, onde apenas os oligarcas podiam ser votados, né? Apenas havia um controle do voto. E aí tu tem, em 30, um novo golpe de Estado, que quando caminhava para a democracia... em 34 até 37,
ele passa por um novo golpe de Estado em 37, e aí nós temos um novo experimento democrático que é de 45 a 64. Mas mesmo nesse experimento democrático tem uma série de questões extremamente autoritárias ali. O Brasil teve várias interrupções, né? Isso, por exemplo, se a gente pegar a lei de greve de 47, que vigorou de 47 a 64, ali tem muita coisa que aponta para aquilo que futuramente será o fechamento da ditadura militar, né? Então a nossa sociedade, ela nunca foi uma sociedade puramente democrática, né? Eu me chamo a atenção, né, a gente retomando o assunto anterior, recentemente em Santa Cruz do Sul, uma professora questionou o livro Avesso da Pele, né, do Jefferson Tenório, né? Isso, que é um livro que basicamente fala do racismo, né? Ela alegou que tem palavrões ali. Eu li o livro assim, não me espantei, né? Agora eu vi que Minas Gerais, numa cidade mineira lá, foi proibido o livro um livro do Ziraldo, tá? Que eu não lembro qual o livro. O Ziraldo, que é o autor do Menino Maluquinho, bastante conhecido, né? Eu vejo que isso tá em Santa Catarina... Menino Marrom. Isso. Em Santa Catarina já houve casos de uma prefeita jogar livros fora, né? Tá sendo muito comum isso. Isso assusta vocês em que sentido, Botega? Isso alerta bastante. Isso é um alerta, né? Porque... E aí, só para fazer o gancho já com a pergunta anterior, né? O que a gente vive, o que a gente tem vivenciado hoje é o estouro de um país que nunca constituiu plenamente o seu Estado democrático de direito. Tá? Nós avançamos na Constituição de 88 e logo em seguida na Constituição de 88 nós iniciamos um processo de desmonte social muito grande com o avanço do neoliberalismo. Tá? E tem uma questão que para mim é muito importante, que é o seguinte: o que muda, né, digamos assim, nesse capitalismo que veio a partir do neoliberalismo. Assim, tu falasse em neoliberalismo. O neoliberalismo já é neo, né? É novo, né? Mas ele é liberalismo. Ele não teria que ser ao contrário, entendeu? Defender... porque uma coisa é a questão econômica, né? Tu ser liberal ou neoliberal na questão econômica, né? Outra coisa é no comportamento. Não é uma contradição o Brasil é liberal na economia e extremamente conservador em costumes. Como é que é isso? Para mim, existe uma diferenciação e uma ruptura entre o liberalismo antigo, tá, e a proposição do neoliberalismo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tá, que é justamente a quebra daquilo que constitui o liberalismo antigo. O liberalismo antigo ele se constitui com o quê? Com o contrato social. Né? Pega lá o Rousseau, Hobbes, até o próprio John Locke, todos eles têm como pilar a ideia de contrato social. O neoliberalismo, ele rompe com a ideia de contrato social. Né? Olha a frase da Thatcher. Aquela frase famosa da Thatcher, né? Não existe sociedade, existem indivíduos e suas famílias. Ou seja, tu tira da sociedade, né, a constituição comum, com todas as críticas que se faz ao liberalismo antigo, né? Mas havia essa perspectiva do comum. Tá? E tu joga para o indivíduo, para a pessoa, para sua família. Vamos isso por uma questão concreta. Vamos lá. Deixa eu te perguntar assim. Antigamente, as crianças eram ensinadas em casa, até porque não tinha escola, essa coisa toda. Né? Com o avanço do capitalismo, criaram-se as escolas. As crianças passaram a não mais ser ensinadas em casa. Né? Isto é o liberalismo daquela época. Né? Essa ideia dos pais acharem que eles têm que ensinar ou eles definir o conteúdo, não é isso? É isso? Essa é a quebra do contrato que tu fala? É isso. Mas vai mais adiante, que é o seguinte, é a destruição de tudo aquilo que representa uma coletividade e uma sociabilidade. Né? Todos nós aqui, né, fomos fruto da nossa sociabilidade na escola. Né? As nossas melhores lembranças, eu sempre brinco, as nossas melhores lembranças de infância e de adolescência, elas se dão na rua e na escola. Tá? Tu teve uma quebra da questão do espaço da rua, tá? E tu tem uma quebra do espaço da questão da escola. Ou seja, a escola se tornou,
né, um alvo. Tá? Por que a escola se torna um alvo? Porque a escola é o espaço da coletividade, é o espaço da sociabilidade. Tá? E o novo neoliberalismo, ele quer dizer que essa sociabilidade ela não existe. O que existe é o indivíduo, empresário de si mesmo. Por isso também toda essa perspectiva do faça você mesmo, o empreendedorismo como um discurso banalizado, né? Porque eu sempre falo, inclusive eu falo com os alunos numa disciplina que eu trabalho lá, no curso de secretariado, que eu digo, olha, a gente tem que saber diferenciar o que é essa ideia de empreendedorismo, né, do ponto de vista de capitalização, né, e o que é gestão de sobrevivência. E o que acontece? Tu joga a gestão isso. de sobrevivência, tu fala, é o cara que vende a balinha na rua, é o cara que tá vendendo, o cara que tá vendendo pastel na rua, o cara da carrocinha de cachorro ele monta uma meia. Ele monta ali, né? Ele vai ali, ele tá vendendo a bala na rua, tá vendendo o bolo, né, de pote, tá vendendo, né? O que acontece nisso? Para que isso seja constituído, tu precisa jogar toda a responsabilidade para cima do indivíduo, para que o indivíduo seja convencido disso. E aí vem uma diferença, por exemplo, né, marcante do último período. O último período, a gente construiu uma perspectiva em que tudo se joga sobre o indivíduo. Tá, mas e aí, Botega, né? Para quem tá nos assistindo entender essa lógica, onde é que a esquerda errou, então, que tá perdendo esse debate ao longo do tempo? Vamos chegar lá, já vou chegar lá. Né? Primeira, só para finalizar, o que acontece? Quando tu joga tudo pro indivíduo, tu trabalha com questões que são de fundo psicológico, cognitivo, coisa e tal. E uma das questões que se joga, né, é a pressão para tu ser o vencedor. E quando tu não é o vencedor, o que isso te joga de volta? Quando tu tá imbuído desse espírito de que só existe o indivíduo e a família, ou seja, toda a responsabilidade da carga social é minha. Se eu não venço, eu sou um fracassado. Se eu sou um fracassado, eu tenho que estourar o meu fracasso em alguma ponta. Aonde que eu estouro? No ressentimento. Mas Botega, me parece, e o que a gente vê, e aí eu quero saber se esse argumento é uma máscara, ele é uma forma de... Né? É assim, ó, os pais questionam muito o seguinte, não, a escola prega a chamada ideologia de gênero. Esse é o principal embate, inclusive dos evangélicos. Né? É o medo de que ou quer comunizar as crianças, né? Porque o medo da ideologia aí é porque tudo estaria imbuído numa ideologia que contesta o capitalismo, não é isso? Sim e não, né? Só para o ressentimento que eu estava falando antes, ele tem a ver com isso, né? O ódio, o ressentimento, ele é um grande impulsionador de ódio, né? O ódio de si mesmo, ele te leva a suicídio, né? A essas questões mais de negação da tua própria existência, tá? Mas isso é o extremo, tá? Em meio a esse extremo, o que o ódio faz? O ódio precisa de um alvo. E aí o alvo pode ser a escola, porque está ensinando valores ao meu filho de uma sociedade que se perdeu, né? Ou seja, de uma sociedade que não é igual àquela sociedade que se perdeu. A sociedade que eu vivenciei lá no saudosismo, né? Aquele saudosismo do passado, né? Como a infância era boa. Como a infância era boa, como... Enfim, esse ódio ele precisa de um alvo. Então o alvo é quem? É o diferente. E aí passa a ser o professor que pensa fora da caixa. Como o professor, ele tem, e a escola é um espaço plural, e ela é um espaço que tem que trazer o diferente, tá? A escola tem que trazer o diferente. Né? Quando eu trabalho com meus alunos as concepções políticas, né? A escola que não choca não é uma boa escola. Não necessariamente, né? A escola ela tem que trazer todas as possibilidades de conhecimento para o aluno, tá? Por exemplo, quando eu vou trabalhar lá com meus alunos as ideologias políticas, tá? Eu tenho que trazer para eles o que é o liberalismo, o que é... Mas e aí como é que tu separa o militante Botega do professor Botega? Tu leva para o aluno a sua própria leitura.
tu leva para o aluno a leitura. Leva para ele. Tu diz, né? eu penso assim, mas tu pode pensar... Não, tu leva para ele. Eu não preciso dizer eu penso assim. Eu levo para eles. Olha, gurizada, hoje nós vamos ler... Então nós vamos ler aqui um fragmento do texto do Santo Agostinho. Tá? E eu espero que o juízo de valor sobre o Santo Agostinho brote daquele aluno. Obviamente, quando o aluno faz o questionamento, professor, qual é a tua opinião sobre esse pensamento? O que tu fala? A gente fala, porque a gente não tem que esconder do aluno. O professor tem a opinião, pode ter a opinião, Isso. Agora, é a construção do próprio aluno. Acho que essa é a grande questão, né? Só que a construção, dependendo do que tu leva, né? Essa construção, ela choca com os seus valores, né? Ela choca com os seus valores. Tá? E esse choque de valores é que, por exemplo, grupos intolerantes como escola sem partido, né? Como algumas vertentes, tá? Do fundamentalismo religioso, né? Eu separo muito, eu acho que a gente tem que separar muito, né? O que é a figura do evangélico, do fundamentalismo religioso, né? Nós temos vários... Até porque o fundamentalismo religioso não é necessariamente uma vertente evangélica. Pode ter várias, né? Tem várias. É que normalmente o pessoal identifica ali, né? Meio que rotulou, né? Sim. Mas não é. Agora, esse pluralismo, tá? Ele choca, né? Quando a gente tem, primeiro, uma ideia calcada em que eu, como indivíduo, me basto, né? E eu tenho uma pressão do fracasso. E isso remete a traz um monte de coisas, de ressentimento, ódio, coisa e tal, né? Que na verdade é um ódio de si mesmo, mas tu não pode odiar a si mesmo, tu tem que jogar no outro. Porque se eu me odiar a mim mesmo, eu vou pro suicídio. Né? Eu jogo pro outro. E aí, no jogar pro outro, eu tenho medo de tudo aquilo que é diferente. E eu não quero que o meu filho veja aquilo que é diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta bem pontual. Eu tenho que voltar nessa questão da direita e esquerda. Não, tudo bem, mas eu quero fazer uma outra vamos lá. Tá, faz a tua pergunta agora, depois porque senão o pessoal vai ficar Isso. Perdido aí no nosso papo. Eu vejo nessa questão do... Existe hoje na sociedade, com certeza, e com as redes sociais, né? Inclusive a nível global, de mundo, né? Essa polarização muito forte e que afeta esses debates. E aí, reforça de novo, como é que você dá hoje, né? Como que a esquerda tá vendo isso? Né? Teve... ver como um avanço o retorno do presidente Lula, mas isso é o suficiente ou agora teme de volta um conservadorismo mais forte ainda? Queria qual é a discussão em cima disso hoje? Tá, eu vou primeiro, antes disso, eu vou pegar a tua pergunta aonde a esquerda errou. Sim. Tá? Primeiro, tá? Eu penso que o próprio conceito de esquerda, né? Eu sempre trabalho ele na pluralidade. Não temos são esquerdas, né? São esquerdas que possuem ideias comuns, outras divergentes, né? Enfim, assim como tem as direitas, né? Sim. Assim como tem as direitas. Mas há um problema muito sólido dentro da esquerda, que remete àquilo que eu falei lá no início, quando eu falei da importância do espaço de vocês, né? Que é a ideia de tu se fechar num único nicho e tu ser uma lógica de profecia, né? E tu parar de enxergar a sociedade como algo contraditório, tu parar de pensar que a construção do teu pensamento também é contraditória, e tu parar de pensar que para que esse contraditório ele evolua, é necessário tu partir de um não dogmatismo. Aonde a esquerda falhou? A esquerda falha a partir do momento em que ela se coloca como a única posição legítima dentro de uma discussão. E isso acontece não apenas com a esquerda A, B ou C. Isso é algo que é muito forte em vários momentos do pensamento da esquerda, né? Ou seja,
a ideia de que nós somos os portadores da única verdade, né? E que essa verdade é uma fórmula pronta que a gente encaixa na realidade. Isso chega na base, inclusive, né? Porque até Mas não é por isso que as universidades públicas, principalmente, são acusadas. Porque a gente sabe, por exemplo, vamos pegar a federal aqui. A gente sabe que pegar hoje, pelo menos a parte mais ativa dos docentes, vamos pegar os docentes e dos estudantes, é o pessoal mais à esquerda. Né? Isso não quer dizer que tenha mais ou menos pessoas de direita, pelo contrário, tem muita gente de direita na universidade, né? Mas eu digo assim, que aparece em público são esses, né? Não é por isso que a universidade passa essa ideia de instrumentalização. Escola da esquerda. Como se diz. Né? É curioso isso, porque tu tem o seguinte, né? Para mim, a raiz... claro, tu tem a questão do intelectual público, né? Que se coloca, que é muito forte do ponto na esquerda, né? O intelectual público, ele sempre teve, historicamente no Brasil, né? O intelectual público, normalmente, ele emergiu dos grupos de esquerda, né? Celso Furtado, a Conceição Tavares agora, né? E uma série de outros que vai colocar. A direita teve alguns, né? Roberto Campos, enfim, né? Mas... o intelectual público da esquerda ele sempre teve uma maior presença, né? Talvez por ser maior por ter atuado no maior número, ou ter ocupado alguns espaços que são de debate público, né? Enfim. Mas isso nunca foi, digamos assim, um grande problema em termos de universidade, né? Para mim existe uma ruptura muito grande no processo da construção da universidade e da própria escola pública, tá? Que é o seguinte... quando a universidade se abre, eu acho que a gente não tem que colocar o seguinte. Vou pegar o exemplo da Universidade Federal de Santa Maria. A Universidade Federal de Santa Maria, ela cumpre um papel extremamente importante para o desenvolvimento da cidade e da região. E também nas regiões onde tem campi. Né? A gente viu o crescimento, o Frederico fala, eu vi de perto aquele crescimento da cidade, né, com a universidade. E inclusive tem um dado, né? Eu escrevi sobre isso um tempo atrás, né? Que tem um dado que me chamou a atenção, que a população urbana da cidade de Santa Maria, ela cresceu em 410% depois da implementação da universidade. Ou seja, há um crescimento na cidade. Perfeito. Né? Bom, isso sempre foi elogiado, né? E sempre foi visto, é a Universidade, Santa Maria, coisa e tal, parará. Eu sempre falo, quando a gente sai de Santa Maria, a Santa Maria atualmente é famosa por duas coisas. A universidade é a KISS. A universidade é a KISS. Né? Perfeito. Mas aí, o que faz essa crítica à universidade? Para mim é quando a universidade se abre. O que é o se abre? A universidade, ela sempre teve um papel de universidade elitista. A universidade brasileira é uma universidade que foi formada para criar e para reproduzir o padrão das elites. Tá? Não é à toa que a universidade é tardia. Falando das cotas agora, que abriram a universidade. Posso falar nisso, isso. Ou seja, a nossa universidade ela é tardia. Se nós olharmos para o lado, o México já tinha universidade desde o início, desde a primeira década, das primeiras décadas de colonização. O Peru, melhor dizendo, teve universidade desde as primeiras décadas da colonização. Quando nós estávamos implementando a primeira universidade aqui, nos anos 1920, a Argentina estava fazendo uma grande reforma universitária, que foi a reforma de Córdoba. Né? Ou seja, a nossa universidade é tardia no Brasil. Tá? A interiorização das universidades é muito mais tardia. 60? Né? Foi o UFSM, inclusive. Foi o UFSM. Tá? Mas ela tinha esse perfil de reprodução das elites. Né? Tinha a cota do boi. Pois né? Tu tinha, vamos falar da cota do boi, né? A cota do boi, ou seja, o filho do grande agricultor tinha uma cota de ingresso na universidade. Inclusive tem políticos conhecidos. Sim. Né? Senadores aí, que entraram pela né? cota do boi. Ex-ministros. Né? Enfim, a cota do boi. Né? Só que quando o que criou a cota do negro, aí... Não. O que acontece? A universidade, ela precisava... né? Ela precisava se abrir. Né? Ela precisava se abrir. Tá? Ela precisava assumir o seu papel enquanto política pública de fato. Não apenas de reprodução das elites. Tá? E aí ela começa a se abrir. Né? Num processo de universalização,
do acesso e de diversificação do acesso, e aí entra a questão das cotas. Tá? E ela começa a se abrir com as cotas ou já vinha um processo antes? Ela vinha num processo que as cotas vão, digamos assim, concretizar um pouco esse processo. As cotas abriram, né? Mesmo. Elas abrem, né? Aí o que acontece, tá? Aquela velha história, né? O filho da elite, né? Vai dividir sala de aula com o filho da empregada, né? Esses valores, eles começam a entrar em diálogo, tá? Em alguns momentos, o filho da empregada absorve a ideologia, né, do filho da elite. Em outros momentos, o filho da elite vai absorvendo a visão de mundo, não diria ideologia, a visão de mundo, né, do filho da empregada, né? E isso vai chocando uma elite, e aqui é importante a gente falar, né? Nós temos uma sociedade brasileira, tá? Que é uma sociedade, tá? Diferentemente de outras sociedades que foram mais abertas para a mobilidade social, a sociedade brasileira é uma sociedade em que a mobilidade social, ela sempre foi muito restrita. Ou seja, uma pessoa passar de uma classe para outra. De uma classe para outra, né? Subir. O que aconteceu na nossa sociedade foram picos de crescimento daquilo que a gente chama de classe média. Né? Isso acontece lá nos anos 50, e aí, isso acontece no... Só para concluir. Isso acontece ali durante o milagre econômico também. No né? período da ditadura militar. E isso acontece também nesse momento mais recente. Tá? Principalmente nas primeiras décadas ali do século XXI. Tá? Isso acontece. Para uma sociedade que é enclausurada dentro de uma lógica de castas, tá? Isso cria um conflito, cria um atrito, né? E aí, aonde está o problema? Tá na universidade. E aí se questiona, não, porque no meu tempo a qualidade Por isso da que universidade era privada, melhor. A universidade privada é menos questionada porque ela tem menos acesso a essas camadas pobres. Pode-se dizer isso? Eu não diria que tem menos acesso às camadas pobres. Eu acho que a gente tem, durante muito tempo, né, principalmente antes dessa abertura que a universidade faz, né, pelo menos os cursos mais concorridos, né, da universidade pública, tá? A universidade privada, ela de certa forma, ela era espaço também das camadas populares. Perfeito. Né? Eu quero te fazer que se sacrificavam para pagar mensalidade, coisa e tal. Né? A gente... Sim, né? Eu vou te fazer uma pergunta polêmica que envolve isso aí. Observando o material da SEDUFES mesmo, né, da imprensa, você usa a chamada linguagem neutra, ou seja, a SEDUFES é o sindicato dos docentes e das docentes, dos professores e das professoras. Esses dias a gente publicou um vídeo no Instagram do Paralelo 29, né, em que o professor Assísio, que é o presidente da SEDUFES, usava a expressão todes. Todas, todos e todos. Eu sei que tu usa a chamada linguagem neutra. E eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu penso da seguinte forma, tá? Primeiro, a língua é algo vivo, né? Nós temos milhares de palavras que caíram em desuso e milhares de palavras que voltaram, né? Então, tem várias palavras... Né? Eu lembro que quando eu era estudante, né, a gente precisava ter uma desculpa para ficar no recreio do turno da tarde, né? Pra tentear namoro, como dizia, né? E a nossa desculpa era ir... A gente tem coisas para fazer na biblioteca. Não tinha nada para fazer na biblioteca. Mas a gente pegava os dicionários antigos para ver as palavras em desuso, para perguntar para a professora em sala de aula. Né? Coisa de moleque mesmo, né? Mas foi algo positivo porque vai te gerando um conhecimento, né? Então tu tem milhares de palavras que caírem em desuso, né? Essas palavras elas caem em desuso por uma série de questões, mas tu tem palavras que são retomadas ao vocabulário. E essa é uma. Né? O uso da linguagem neutra, tá? Ela é uma forma de posicionamento político que expressa um respeito à pluralidade da sociedade, né? A gente fala a questão de gênero, né? Ou seja, por que o movimento, os movimentos LGBTQIA+, né? Eu uso ainda essa sigla, mas eu sei que ela já está um pouco desatualizada também. Está um pouco maior. Por que vai ampliando o número de
de letras, né? O pessoal brinca, toda hora tá mudando o momento. Porque existe uma diversidade, né, de questões ligadas à sexualidade, ligadas à natureza humana, né, ou ligadas ao desejo, à vontade, à sua expressão, né, de afeto, que não cabem muitas vezes apenas no masculino e no feminino. Né? Tu defende que a linguagem neutra seja utilizada nas escolas, por exemplo? Eu defendo que sim. Eu acho importante a gente usar a linguagem neutra, né? Claro que tudo isso também dialoga com a questão de valores, né? Como eu disse, cada um tem o direito de ter a sua crença, né? Agora, não pode ser a linguagem não pode ser um instrumento violento, né? Tá proibido a linguagem neutra, né? Porque por questão religiosa ou por questão ideológica. Ou contrário, tu impor, né? Então, eu sempre brinco da seguinte forma, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar enquanto experimento, inclusive da esquerda, né? Acho que a esquerda ela se perdeu, muitos experimentos da esquerda, eles se deram a partir das questões impositivas, né? E a gente fala lá, né, por exemplo, do leste europeu, né? As questões impositivas ali que feriram a sociedade. Iugoslávia, né? Tchecoslováquia, União antiga, Soviética, né? enfim. Né? Isso, União Soviética. A questão do uso da linguagem neutra é muito mais uma conscientização. Né? Sim. Acho que é uma conscientização, é uma opção consciente de uma visão de mundo que tu vai adquirindo. Né? E isso é importante. Né? Isso é importante. Nós temos uma diversidade muito maior hoje, e eu falo isso com quem trabalha com adolescente há muito tempo. Né? Eu digo isso. Os adolescentes de hoje, eles têm as suas questões de sexualidade, né? E as suas questões de identidade muito mais resolvida do que nós tínhamos. Né? Eles são mais abertos a essa pluralidade. Tá? E isso choca. Né? Por quê? Porque nós somos uma geração que viveu uma forma oprimida. Mas aí né? Nós somos uma geração que viveu uma forma oprimida. O uso da linguagem neutra, né, no meu entendimento, é justamente um respeito a essa diversidade. Por exemplo, como é que tu te refere a uma pessoa que tem uma identidade não binária? Né? Para explicar o não binário. Não binário, ou seja, eu não me identifico nem como homem, nem como mulher. Né? Eu tenho alunos assim, tive alunos assim, tenho amigos, né, que têm essa identidade. Como é que eu me refiro a eles? Mas essa é uma discussão, né, bastante polêmica. E aí eu pergunto, e o conservadorismo, né, tá em qual público, né? Tá nos adolescentes já? Ou eles não, ou tá na nossa geração, né, nós que já estamos na meia idade já? Para mim, para mim o conservadorismo ele tá enraizado no conjunto da sociedade. Sim. Tá? Ele tem uma raiz no conjunto da sociedade. O que me preocupa, né, com relação à formação, por exemplo, do adolescente, né, o que me preocupa muito, tá, é a pressão por ser um vencedor na sociedade. Né? Eu tenho que ser o melhor. Isso, deixa ele conservador. E a nossa geração faz muito isso. Eu não tenho filhos, mas eu converso com outros colegas e eu chamo a atenção, às vezes, de alguns amigos com relação aos seus filhos, né? Muitas vezes serem instrumentos, tá, de jogar suas frustrações. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu tinha um desejo de ascensão social que foi brecado. Eu não quero que o meu filho tenha esse desejo brecado. Então, eu jogo uma pressão social para cima do meu filho para que o meu filho, muitas vezes, realize os sonhos que eu não realizei. Mas isso... E aí tu joga para cima de um adolescente... Mas onde entra a questão, né, dessa disputa aí, por exemplo, da linguagem neutra nesse contexto específico? Vamos lá. E aí tu joga para dentro do adolescente justamente a mesma lógica que a gente vivencia do faça você mesmo e você se basta, né? Essa ideologia de que tudo é culpa tua, né? E tudo também é vantagem tua.
seja, tudo que aconteceu Mas na tua aí vida não é mais uma questão Tu joga pro puramente adolescente. religiosa, entendeu? De, ser gay ou lésbica, enfim, ou homem é homem, mulher é mulher. Me parece que essa é uma discussão bem religiosa, né? Também tem essa questão, né, das ideologias religiosas, né? Porque a religião também é uma ideologia, né? Na verdade, tudo é uma ideologia, né? Também, né? Também. Mas nem sempre, muitas vezes, o ato de homofobia, o ato de feminicídio, da LGBTfobia, ela parte do religioso, né? Ela parte do religioso. Sim, né? sim, mas então a gente tem é aquela concepção, né, que está Óbvio. na religião de homem é homem, mulher é mulher. Isso. Mas aí, Botega, até porque a gente tem, né, precisa avançar, eu acho que até para fazer um fechamento eu vou ter que fazer uma pergunta do seguinte, né, já foi militante, já, né, a geração da nossa idade para a geração de agora, não as pautas que tanto esquerda, progressista... Vocês têm menos de 40. Eu tenho 47. 47. Discutiam. Não mudou muito, não ficou mais, por exemplo, supérfluo, vamos usar esse termo assim, posso até ser criticado, mas antigamente se discutia o proletariado, o trabalho, né? E agora... A reforma agrária. Reforma agrária, moradia, e agora parece que essas pautas são secundárias. Parece que a pauta de costume, ela acabou... Na verdade, não sei quem pauta quem, se é o conservadorismo, pauta a esquerda, se a esquerda pauta o conservadorismo. E aí eu te pergunto, isso é saudável para a política, para a sociedade? Qual é a tua opinião nisso? Para mim, esse movimento ele está muito também centrado naquilo que eu comecei falando da fragmentação social, da perda da coletividade, né? Quando tu perde a coletividade, tu vai pro teu nicho. Então tu te fecha no teu grupo específico. Numa bolha. E isso acontece tanto nos grupos mais à direita quanto nos grupos mais à esquerda. Tu vai te fechar no teu nicho, né? Então, por exemplo, eu vou me fechar em termos religiosos, por exemplo, né? Eu vou me fechar numa única religião, né? Eu vejo, eu saúdo bastante muitas vezes, né, alguns amigos que são religiosos e que são pastores, padres, enfim, né, que quando eles fazem esse diálogo interreligioso, né, que isso é interessante, né, e aqui, mesmo eu sendo agnóstico, né, eu respeito muito essas posições. Tu se fecha no teu nicho, então tu vai te fechar no teu pequeno grupo, né. Na esquerda também, tu tem um fechamento, isso te leva muitas vezes a um fechamento num grupo de identidade. Mas houve uma mudança nas pautas, né? E isso vai gerando o quê? Às vezes, tu colocar a tua pauta como única pauta. E aí, o que acontece? Né? Que é algo que eu converso muito com o pessoal, né? Para aprender. Porque eu sempre digo, eu também não tenho o direito de falar pelo outro, né? Mas para tentar aprender, por exemplo, por que boa parte do movimento feminista também não dialoga com a mulher da periferia. Pois é, né? Exato. Por que boa parte do movimento negro na universidade às vezes não dialoga com a periferia? Né? Porque tu tem que ter essas ligações de escuta e de entender as realidades, né? Que muitas vezes a principal pauta da mãe da periferia, né, é ter o leite pro seu filho. Sim. Né? Ou seja, o desespero é tão grande a luta pela sobrevivência. Que nem o cara falar de movimento operário, ele não cruzou na frente de uma fábrica. A luta né? pela sobrevivência ela é muito mais forte, né, do que qualquer outra luta. Essas outras lutas são menores? Não são, porque elas também se colocam na dimensão de luta para sobrevivência, né? Ou seja, o feminicídio tá aí, a LGBTfobia tá aí, né? A grande questão é como que tu dialoga essas pautas sem se fechar na tua pauta, né? E tu saber qual é a pauta daquele momento. Um dos princípios, por exemplo, que a gente tem na Sedufismo, né? Muito forte, né? Pelo menos dentro da nossa diretoria a gente tem isso muito forte, que tem o movimento do 8 de março. É um movimento,
do Dia Internacional das Mulheres. Eu, como homem hétero, tá? Eu não tenho o direito de ir lá querer protagonizar aquele momento. Aquele momento é protagonismo das mulheres. Sim. Tá? Eu tenho sim, né, a obrigação de apoiar e a obrigação de estabelecer diálogo. E para mim, uma das grandes questões que hoje tá faltando, essa ponte que tá faltando, é justamente este diálogo, né, entre as diferentes pautas. Tá? Quando a gente, algo muito comum na esquerda, quando a gente taxa como identitários aqueles movimentos, a gente esquece que a condição de classe também gera uma identidade. Né? Também há uma identidade do operário. Meus avós foram ferroviários. A identidade do ferroviário na cidade era muito forte. Né? A questão é, a identidade se basta? Se basta a identidade? Não. Na minha opinião, não. Ela não se basta. Né? Ela não se basta. Por quê? Porque tu não complementa tudo, né? Sem que tu toque, por exemplo, na questão da desigualdade social. Perfeito. Eu quero... Acho que já está chegando no tempo. Eu quero... Recentemente houve a greve na universidade. E a gente sabe que os professores universitários grevistas são bastante criticados, né, pela greve. Eu queria saber se os professores ganharam alguma coisa na greve, se eles saíram vitoriosos, né? E também uma crítica de que no governo anterior não houve greve, neste houve greve. Eu vou começar pela tua última pergunta, né? A primeira questão foi... ela está relacionada à própria conjuntura, né? Não tenho dúvida, o governo Bolsonaro foi o governo que mais atacou as universidades, tá? Desde a ditadura militar. Tá? Um governo que era um governo anticonhecimento. Não teve nenhuma greve, né? Anticonhecimento. Nós tivemos no primeiro ano do governo Bolsonaro alguns movimentos muito fortes, né? Por exemplo, o tsunami da educação. Né? Em 2019 ele foi muito forte. Né? Foi uma das maiores manifestações que a gente teve aqui, por exemplo, aqui em Santa Maria. Tá? Bom, houve um processo, tá, que veio da pandemia. A pandemia ela desestruturou tudo aquilo que era coletivo. Né? Eu não falo só... Né? Ela desestruturou aquilo que é coletivo. A gente foi trancafiado, né? A gente foi trancafiado. A gente teve que improvisar uma série de coisas, né? Inclusive a organização social. Bom, ao final, quando estava ali na saída da pandemia, nós tivemos um grande movimento unificado dos servidores públicos federais, que foi a luta contra a reforma administrativa. Tá? Contra a destruição, o maior ataque, isso é importante a gente falar, é o maior ataque contra as políticas públicas que esse país já sofreu. Né? A reforma administrativa, ela atacava o fundo do Estado brasileiro. Né? O fundo do Estado brasileiro, que era, por exemplo, tá, a garantia de política de Estado. Porque quando tu... Vai pegar apenas um item da reforma administrativa. Quando tu permite que todo o servidor que é concursado, toda a vaga de servidor concursado passe a ser ocupada por cargo de confiança, tu desmonta a base da política pública, que é a impessoalidade. Né? Eu sempre falo, a política pública ela tem que ser impessoal. Não importa a relação que eu tenho com A, B ou C, né? Com esse, com aquele, né? Ela é para todos. Tá? Bom, vamos lá. Só para fechar aqui, que eu sei que o tempo tá estourado. Né? Vamos lá. Então, ou seja, nós não tivemos essa condição, né, de, por exemplo, fazer com que a luta se tornasse uma greve. Fazer greve. Né? Perfeito. Nós conseguimos essa grande vitória que foi a não votação da reforma administrativa. Essa, para mim, foi a grande vitória dos últimos anos. Né? Com a chegada do Lula ao governo, nesse governo de frente amplíssima, né? Não é um governo de esquerda, é um governo de frente amplíssima, né? Que foi a frente construída justamente para derrotar aquele projeto que, conceitualmente, eu inclusive chamo de neofascismo. Né? Bom,
Esse governo é um governo cheio de contradições. Tá? E não é um governo de esquerda. Até eu gosto muito do Deleuze, ele nos questiona algumas vezes com uma frase que ele diz assim: não existe governo de esquerda. Existe governos que são favoráveis a algumas pautas da esquerda e governos que não são favoráveis às pautas da esquerda. Né? Agora, a estrutura de governo, a estrutura de Estado, ela não é de esquerda. Né? Bom, vamos lá. Houve a greve. Aí, nós iniciamos um processo de negociação que vinha desde a PEC da transição. A PEC da transição, na negociação da PEC da transição e depois da negociação futura, foi que garantiu a primeira reposição salarial de 9%. Tá? Lá o ano passado. Bom, o que acontece nesse meio tempo? Né? Obviamente, tu tem uma demanda, né, salarial reprimida. O governo não estava reprimida. negociando. Desde 2015 tu não tinha. Nós abrimos um processo de negociação que foi atrasado. Houve atrasos no processo de negociação. Tá? Nós estávamos fazendo uma negociação no conjunto dos servidores públicos federais. Né? Essa negociação ela não avançou no conjunto dos servidores públicos federais. O governo acabou fragmentando essa negociação por categorias. Algumas categorias receberam aumento, outras não. Né? O que acontece nesse processo? Tá? Toda a negociação que se fazia dentro do governo, ela estava entravada. Pelas próprias condições de governabilidade que a gente sabe. Condições do governo, né? Enfim, entre elas a própria pressão do Centrão. Tá? O Centrão, ele domina o Congresso. Tá? E o Arthur Lira, ele é muito astuto, né? Nesse uso do seu poder. Né? E aí o que acontece? Vamos lá. A nossa greve, ela caminhou no sentido de tentar fazer a negociação avançar. Nós queríamos para fazer a negociação avançar, mas fundamentalmente também eu digo o seguinte: a nossa greve, ela teve um objetivo que é colocar a educação no orçamento. Dizer que o orçamento não é só para o Centrão. O orçamento não é só para banqueiro. Isso foi... Né? O orçamento é para educação. Foi conseguida essa vitória? Nós tivemos um avanço com relação ao debate da recomposição orçamentária agora. Né? Aquele anúncio que o governo fez, né? Não tem dúvida, isso o nosso próprio reitor fala, isso é fruto da greve. A greve forçou isso. Tá? Ou seja, a greve trouxe o debate do orçamento universitário para a sociedade, um debate que estava sendo colocado embaixo do tapete. E a gente sabe que muitas universidades não tinham condições de fechar no final do ano. Não tinham condições de fechar o seu caixa no final do ano. Né? Muito complicado. Pois bem, a greve ela traz esse debate do orçamento. Ao mesmo tempo, a greve ela trouxe algumas questões que são parciais, né? De algumas avanços parciais. Algumas questões relacionadas à carreira, algumas questões relacionadas às condições de trabalho. São questões específicas, né, de carreira que se conseguiu algum avanço. Nós não conseguimos o avanço, né, salarial para o ano de 2024. Isso para nós foi um grande problema. Para fechar, Botega, nosso tempo está acabando. Eu quero saber qual é o salário básico de um professor. Salário básico do professor? O professor... É uma curiosidade que as pessoas têm. Porque olhar no portal da transparência, para a grande maioria, é uma... É difícil. É difícil. Isso. Até para gente que conhece ali, sabe que é complicado. O salário básico do professor... a gente tem níveis de carreira, né? Que são diferentes. Sim. Tá? Tu tem níveis de carreira. Entre o que ganha o mais baixo e o mais alto. Entre o mais baixo e o mais alto, varia de 7, né? Até o salário 7 mais... mil. O salário mais alto hoje dá em torno de 13, 14 mil. Né? É alto em relação ao conjunto da sociedade? Né? Ele é. Né? Dá pra te dizer. É um salário pro conjunto da sociedade, né? Tu olha, tá? Mas tem algumas perdas, principalmente do ponto de vista da aposentadoria. Tá? Por exemplo, o servidor público federal, tá? Ele desconta 27% de imposto de renda. Tá? Aqui eu vou fazer uma provocação, né? Eu desafio pessoas que ganham a mesma renda que um professor titular da universidade
a mostrar que eles também pagam 27% de imposto de renda. Perfeito. Acho que a gente, pena que o nosso tempo tá estourando aqui, mas eu acho que fechamos aí, né, esse desafio do Botega aí, né, muito bom, enfim, né, a gente agradece, né, Botega, né, eu acho que a gente fez um bom bate-papo aí, né. Sim, eu acho que é importante colocar essas questões polêmicas, né, da universidade, né, as pessoas refletirem também. E as portas do podcast que estão sempre abertas, né, Botega? E esperamos numa próxima oportunidade, né, aprofundar esse debate aí que hoje está na sociedade. Então, para quem, né, nos assistiu e o nosso podcast, a gente deixa o convite. Então, toda sexta-feira às 19 horas, sempre um novo episódio. E também já lançando aqui que teremos, né, o podcast com os pré-candidatos a prefeito de Santa Maria. Então, nos próximos episódios traremos mais informações através do Paralelo 29 e das redes sociais. Até a próxima sexta às 19 horas, então.